Pau tá comendo, menino. Estamos expulsando os venezuelanos. É desse jeito agora. Não é só em Mucajaí que tem homem, não. Aqui também nessa porra tem. Entendeu? Se não tem governante, se não tem autoridade por nós vamos fazer a nossa autoridade. Fora venezuelano de dentro de Pacaraima. É assim que funciona a partir de agora. Nación de Brasil, nosotros como venezolanos no quisiéramos estar aquí en su país, pero las necesidades nuestras, nuestros compromisos, nuestras responsabilidades nos han llevado a llegar a esta nación, a trabajar, a mendigar, a pedir, a hacer, a buscar. Você imagina trabalhar todo dia para ganhar 30 mil bolívares, comprar 1 quilo de macaxeira para comer todo dia? E se você não conseguir trabalhar o dia seguinte, não tem para comprar nada? Tem mais tomando da sua própria leite. Ela dá para seu filho e ela toma para ela mesma. Tem famílias catando o lixo. É uma situação de viver, não de viver, não, de sobreviver todo dia. Historicamente, sempre teve fluxo de imigrante e era mais de brasileiros que iriam para a Venezuela. Quando começa, identificamos 2016, que é quando começa esse fluxo de venezuelano. Venezuela está viviendo una pobreza extrema, una pobreza, oye, nunca antes visto en nuestro país. Allá no hay democracia, allá nosotros votamos, pero no elegimos. Con Chávez era mejor, pero con Maduro no, está mal, pues. Mira, ni con Chávez ni con Maduro, porque te voy a hablar claro, los dos lo que hicieron fue acabar nuestra patria. Hemos tenido que emigrar de nuestro país, ¿verdad?, para otra nación, a vivir en una plaza, ¿verdad?, en las condiciones en que estamos viviendo acá, expuestos a la lluvia, expuestos al sol. Nuestro país ha llegado al término que hemos perdido la moneda, no tenemos efectivo, no contamos con efectivo en nuestro país. En nuestro país no contamos con comida. En nuestro país es triste lo que le está pasando a mi país. Yo creo que sí vale la comparación, porque éramos felices y no lo sabíamos. Antes, con mi salario, yo compraba un aire, yo podía alimentarme, podía satisfacer las necesidades de mi familia. Puedes tener 2 hasta 3 trabajos, no te va a alcanzar, no alcanza. Porque cuando te ganas 1.000 bolívares, que suena como que fuera un realero, un pollo te cuesta 5.000 bolívares. O sea, no puedes comprar ni medio pollo. Es duro. Cuando tú sabes que tú estás en tu casa, tienes tu cama, tienes tu nevera, tienes una nevera vacía. Tienes una cocina, tienes unos hijos con hambre que no tienes que darle de comer. Muchas personas prefieren dejar la comodidad de su casa y estar aquí, porque aquí por lo menos un bocado de comida no les falta. La mayoría de las personas acá, hay muchos que se vinieron a pie de Pacaraima, la frontera, para acá, para Guavista. Muchos llegaron con los pies hinchados, ampoas, los pies rotos. Muchas personas llegaron quemadas del sol, tuvieron que ser hospitalizados. Mira, es duro, ¿me entiendes? Albert Ramírez. Acá, soy yo mismo. Lorimar de Vera. Igual. Daniel Rodríguez.
a chegada dessas pessoas em uma comunidade como a de Roraima, que são cidades às vezes pequenas e que não têm condições de receber todas essas pessoas, pode gerar um sentimento de intolerância na comunidade local, que muitas vezes não entende as razões pelas quais aquelas pessoas estão ali e tem às vezes uma reação negativa em relação àquela presença. Boa Vista é uma cidade que sempre foi muito organizada. Nós nunca tivemos pessoas na rua. Criança, de forma alguma, ficava nas ruas ou em semáforo, em qualquer situação. Nós não tínhamos pedintes ou pessoas em semáforos. Isso acaba que causa na população uma sensação desconfortável. A gente tem falado muito assim de uma crise migratória. Eu prefiro chamar de uma crise humanitária, vendo a condição que as pessoas estão na questão da vulnerabilidade. O problema é a capacidade de absorção em Boa Vista. Então a gente não tem uma crise migratória, a gente tem uma crise do Estado brasileiro em lidar com esse fluxo migratório que se estanca em Boa Vista. Isso com diálogo entre as esferas municipais, estaduais e federais, não seria tão difícil de resolver, mas exige diálogo e exige organização. É importantíssimo estar atento a essa questão, porque à medida que não se construam as políticas, alguém pode utilizar instrumentalmente, num lugar como Roraima, um local pequeno, e utilizar instrumentalmente por uma questão eleitoral. Você tem alguns discursos que alteram dados, né, da realidade, a ideia de que eles estão explodindo o número de atendimentos no serviço de saúde, explodindo o serviço de matrículas nas escolas, o que também é bastante complicado porque assim, você já tem tradicionalmente um serviço público de baixa qualidade. Boa Vista ya no tiene espacio para tanto venezolano, le estamos quitando el espacio a las personas de aquí, les estamos incomodando, porque nos ven así como alguien que les estamos incomodando, alguien que les estamos quitando sus oportunidades. Porque já nos ven hasta feo. Me preocupam reações xenófobas. Não creio que esse é um sentimento no Brasil, eu acho que é muito minoritário, ínfimo, mas que existe. Eu sou autor dessa lei de imigração, quando ela estava prestes a ser aprovada, houve manifestações racistas em frente à minha casa. Pelo trabalho de redes, por exemplo, a gente pode perceber crescentemente essa polarização nessa percepção sobre a imigração no Brasil. Parte disso é porque o público brasileiro não está suficientemente bem informado sobre as vantagens que a imigração pode ter. É preciso um trabalho na área, digamos, cultural, no convencimento, e para criar um ambiente de amizade e não de hostilidade. Muchos en el Brasil aquí nos han brindado apoyo, pero otros, no todos, nos han tratado muy mal. Sí es verdad que nosotros algunos nos hemos portado mal, pero no todos nos hemos portado mal. Yo era comerciante en Venezuela, nunca pensé que iba a llegar a Brasil a pedir un plato de comida, que iba a llegar a Brasil a andar en la calle pidiendo dinero, nunca pensé. Mas la vida permitió esto, llegar a este lugar, a experimentar esta forma de vida aquí. Los que no tienen número, vamos a A sociedade boavistense, de Roraima, tem sido muito aberta, tem apoiado de inúmeras maneiras. A gente vê todos os dias nas praças ações pontuais, individuais, voluntárias, de gente que leva comida, de gente que leva kits de higiene, de apoio. Você vê pessoas fazendo comida em casa, levando para essas pessoas, grupos que às vezes não tem um nome, não tem uma bandeira, mas tem assim, essa solidariedade em querer ajudar o próximo. Isso existe e existe muito. É assim, graças a essas pessoas que muitos venezuelanos estão sobrevivendo nas ruas.
sonho. Falava, eu quero levar todo mundo para um local onde eles morarem. Eles precisam de um local onde morar. E o senhor Wagner, o presidente da Fraternidade Sem Fronteiras, ele tinha o mesmo sonho. E começamos a sonhar e, de repente, o sonho virou realidade. Mas não foi um sonho que foi só meu, né? Conseguimos pessoas que se conectaram conosco, que tinham o mesmo sonho, mas ninguém sabia como fazer. E a gente construiu isso aqui com o apoio de muitas pessoas de Roraima. Aquí mi mamá, mi papá y mi hermano. Allá, aquí, mi hermano y yo. Más nadie. Primero llegué a Tancredo, al otro refugio. No me gustó para nada. Conocí a Alba y enseguida que Alba me vio, bueno, tiene un gran corazón. Yo le dije que me quería venir porque no me gustaba eso aquí, que me ayudara. Y ella no lo pensó, me ayudó. Cuando tú llegas por primera vez a aquel abrigo, tú te impactas. Nuestra primera reacción cuando llegamos aquí fue sentarnos en esa grada a llorar. Tú dices, aquí es que yo voy a dormir. En cartones, Dios mío, ¿dónde estoy? O sea, uno se siente en la indigencia. Cuando te toca entrar al baño y ves tanto desastre. No, mira, nosotras lo que hicimos fue sentarnos a llorar ahí como unas huérfanas. Aquí cuando yo llegué, esto parecía algo feo. El agua negra andaba por todo eso, los niños andaban por todas esas aguas. Era algo feo, algo horrible aquí este lugar. Y gracias a Dios, bueno, ha cambiado. Gracias a Dios está distinto. Hay más orden, hay más limpieza, ha cambiado bastante, cambió bastante. Chegamos com o decreto presidencial, foi estabelecida a Operação Acolhida e encontramos muitos venezuelanos em situação de vulnerabilidade nas ruas de Boa Vista e começou-se a fazer um trabalho para que pudéssemos tirar os venezuelanos dessa situação. Trabalhamos em 3 frentes, na verdade. O ordenamento da fronteira, que foi colocar todo aquele fluxo de entrada em ordem. Trabalhamos na capital já na questão do abrigamento e na interiorização, que seria levar essas pessoas abrigadas e essas pessoas de rua para outros estados, para que em outros estados elas pudessem ser abrigadas. Dentro dessas 3 frentes, aqui na capital estabeleceu-se essa questão do abrigamento, de trabalharmos na construção, ampliação e manutenção dos abrigos aqui já existentes. Hoje nós temos cerca de 9 abrigos aqui na capital e mais 2 em construção. O total de abrigados já beira 5.000 abrigados e nós continuamos trabalhando nessa situação de retirar as pessoas voluntariamente das ruas e colocá-las em abrigo. Dentro desses abrigos, aí nós vemos a parte documental, a parte de imunização, para que essas pessoas possam ser interiorizadas. E assim, interiorizadas, elas abrem vagas nesses abrigos e essas vagas são novamente preenchidas, de modo que a situação das ruas ela comece a atenuar e os pontos de aglomeração de imigrantes eles comecem a assumir nas ruas de Boa Vista. Nós olhamos a dinâmica dos abrigos e aí conversamos com o pessoal da Acnur, conversamos com o pessoal da ONU. Buscou-se essa cooperação mútua. Então esse trabalho é um trabalho que só iria funcionar se houvesse essa participação de todos esses atores. Então organismos internacionais, ONGs, entidades civis, o governo federal, o governo municipal, o governo estadual. Então todos esses atores, eles conseguiram trabalhar juntos a partir do momento que foi criada essa força-tarefa. O venezuelano é um ser humano do povo.
mesmo jeito que qualquer outro. Tem mãos, tem pernas, tem capacidades, tem, olha, qualidades incríveis. Além de nossa cultura, que é uma cultura de superação, de pessoas que são alegres, são produtivas. Então eu confio que isso aí não é nosso impedimento agora. Nosso impedimento é aquela desumanização que tem acontecido por causa da grande dificuldade que a gente está passando, mesmo no nosso país e aqui. Aquela perda de esperança, de meta, de direção. Yo me siento bien, esperando de que, bueno, conseguir un trabajo, algo estable, lugar, para darle la oportunidad a otras familias de que estén aquí en el abrigo. Aún nos hemos mantenido aquí con la esperanza de poder encontrar lo que venimos a buscar, pues una solución, un trabajo estable para poder sustentar nuestros hogares que quedaram allá. São pessoas que a gente chama população por idade ativa, ou seja, pessoa pronta para o mercado de trabalho, e o período que o Estado mais gasta com a pessoa é na infância e na terceira idade. Então essas pessoas já vêm, a maioria delas, uma população pronta para o trabalho, em idade ativa e com vontade de fazer uma nova vida, de contribuir e ajudar com a economia. É pouco provável que as vagas que existem naquele estado e na região norte consigam acomodar todas essas pessoas. Provavelmente vai ser necessário que elas migrem para outros estados, o que também gera um desafio, porque você tem que transportar toda a família e num cenário que nós ainda estamos em recuperação de emprego. Foi feita uma pesquisa em parceria com a OBEmigra no ano passado, pelo Acnur, que mostrou que uma parcela significativa dos migrantes entrevistados tinha esse desejo de ser interiorizado. E tem muita gente com boa formação também. Eu acho que o Brasil é um ganho. E é preciso construir políticas que favoreçam a inserção, porque é um jogo onde todos ganhamos, né? As pessoas na Venezuela chegam aqui no nosso projeto com relatos de não temos alimentos, não temos remédio, não temos comida. Essas pessoas vão sair de lá. Então, não tem como, independentemente do local em que elas vão. Então, assim, nós temos que nos preparar para esse fluxo, né? E eu acho que essa é a resposta. É claro que o imigrante pode passar um período que ele possa estar mais assustado, mas a partir do momento que eles são abrigados, aí se restabelece ali a paz, se restabelece a confiança deles e aí eles passam a ter ali um suporte para que eles possam dar andamento nas suas vidas. Então muitos deles buscam a inserção no mercado local de trabalho e muitos deles também buscam a interiorização para ter um reinício, para ter um recomeço de vida em outro lugar. À medida que 400 imigrantes são interiorizados por semana, os resultados, o impacto disso na cidade de Boa Vista, ele começa a aparecer. A interiorização, ela abre espaço nos abrigos para que nós possamos retirar essas pessoas das ruas. Para nós, o mais importante é que o Brasil possui uma legislação avançada e que tenha adotado uma postura humanitária e solidária com esses diferentes cenários. A gente vai aprendendo a lidar melhor com essas pessoas, a gente vai identificando instituições e setores da sociedade que são mais sensíveis a essa causa e vai trabalhando junto para que essa resposta seja uma resposta coletiva. Não é construir muro, não é impedir, não é discriminar. Eu acho que ninguém ganha com isso. Todos ganhamos, os imigrantes ganham, o Estado Nacional ganha. Se os imigrantes estão aqui trabalhando, documentados, com todos os direitos e deveres de qualquer cidadão brasileiro, sem nenhuma discriminação. Mais ainda no caso dos venezuelanos, um país vizinho que comparte séculos de história com o Brasil e onde nós éramos os emigrantes na Venezuela. Pues sobre el futuro tenemos muchas expectativas positivas, tenemos
ganas pues de estar aquí. Queremos que los niños aprendan el idioma, que se desarrollen, que estudien, que adquieran una buena profesión aquí en el país. Y bueno, nuestra expectativa es quedarnos, estar aquí y bueno, seguir para adelante, principalmente por ellos, de verdad.